A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a você, meus amados, que tem sempre nos acompanhado em nossas mensagens, que ainda não se inscreveu no nosso canal, queria convidar você que você fosse ali no YouTube, se inscrevesse e clicasse no sininho, para que todas as vezes que eu postasse um vídeo novo, você recebesse aí essas novas notificações e você pudesse aí estar compartilhando, nos ajudando a estar divulgando nossas mensagens. E que você também desse um like ali para que o YouTube possa entender que você gostou das mensagens e para que possa divulgar para mais pessoas. Nós estamos aí falando, irmãos, sobre famílias. Falamos aí no nosso vídeo, no nosso primeiro vídeo, sobre família, lugar de semeadura e colheita. Nós falamos aí sobre que precisamos discernir, irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa família, quando muitas estão vivendo momentos difíceis. E eu queria estar tomando como base a carta de Gálatas, capítulo 6. Quero estar lendo do versículo 6 ao versículo 10 e que você atentasse para aquilo que esse texto fala. Eu vejo muitas pessoas dizerem, pastor, eu não entendo quando eu leio a Bíblia, é muito difícil. Irmãos, existe texto que nós entendemos que são de difíceis interpretações, é necessário você ter até um estudo sobre a palavra. Porque o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, perdoe numa de suas cartas, ele diz que há textos que são de difíceis interpretações. Mas, irmãos, a Bíblia, ela foi escrita para que nós possamos entendê-la. E existe texto que ele não precisa de muita explicação. Ele mesmo se revela, se interpreta em nossos corações. E esse texto de Gálatas capítulo 6, ele é muito claro, muito específico sobre um assunto em que quer falar conosco. E eu queria estar lendo ele para você, nossos corações, nesse momento, que diz assim, Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele te dê graça, ele te conduza nesse texto que ele é muito importante, em que esse texto ele fala de uma lei de semeadura. Falei no nosso vídeo passado sobre essa palavra, a importância daquilo que semeamos, aquilo que nós plantamos. Nós plantamos algo, não vamos colher coisa diferente, irmãos. Falei sobre que nós precisamos da semente certa. É preciso ter a semente certa. É preciso saber que semente você tem lançado na sua casa, no seu terreno, no solo que você vive. Que tipo de semente você tem lançado? Se você lança semente de amor, tu vai colher amor. Se você lança semente de ingratidão, tu vai colher ingratidão. Se são sementes de revolta, não tem como você colher uma semente, fruto de coisa boa. E eu queria, nessa oportunidade, nessa segunda parte dessa nossa mensagem de família, lugar de semeadura e colheita, eu quero estar falando sobre que nós precisamos da atitude certa. A semente da atitude certa. Primeira coisa, precisamos entender, irmãos, que me trouxe no coração nesse texto, quando eu meditava, uma expressão que me chamou muita atenção. Esse versículo 9. Esse versículo 9 ele é muito interessante, que ele diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Olha o que fala esse versículo 9. E um sentimento, sabe, ele me veio forte no meu coração. Muitos pais se cansam no meio do caminho.
se cansam de fazer o bem aos filhos. Então você vê que eu já ouvi frases como: não tem jeito mesmo, vou deixar para lá. Muitos maridos se cansam das esposas e esposas se cansam dos seus maridos. Jovens se cansam dos estudos, pessoas se cansam do trabalho ou ainda do ministério. Quantas pessoas se cansam do trabalho, do ministério, da família, da esposa, dos filhos, do marido? Quantas pessoas se cansam? Outros se cansam da própria vida. Muitas pessoas se cansam das suas próprias vidas. Andamos cansados de muitas coisas, há horas em que queremos desistir, mas Paulo nos exorta que se não desfalecermos, se perseverarmos, crendo que Deus está agindo na nossa vida, no tempo certo ceifaremos. Olha o que Paulo nos ensina nessa carta de Gálatas, que se nós perseverarmos, crendo que Deus está agindo na nossa vida no tempo certo, nós ceifaremos, irmão, no tempo certo. Você está cansado? Você tem pensado em desistir ou você já desistiu de sua família? Trabalho ou ministério? Você está cansado de tudo isso? Já pensou em desistir de tudo isso? Trabalho, família, ministério? A mensagem para nós, irmãos, é essa: continue. Continue. Deus, Ele quer fortalecer seus braços, sua vida, mas na hora dele, irmãos. Nosso Deus, Ele quer fortalecer os seus braços, fortalecer a sua vida. É nessa hora que você está cansado, que você não sabe o que fazer mais, e que você pensa em desistir, abandonar. É nessa hora que Deus quer te fortalecer. Então continue perseverando, continue olhando para Cristo, continue buscando um meio de você alcançar a vitória para a sua família. Então, irmãos, quando eu tenho essa semente certa e eu tomo a atitude certa, como nós vemos nesse segundo ponto, quando eu tenho a semente certa e eu tomo a atitude certa, nós temos o quê? Uma colheita certa. Se você tomou a atitude certa, você tem a semente certa, você vai ter a colheita certa. Não tem como as coisas darem errado. Se algo está dando errado, as sementes não estão corretas. A semente não está certa. E muitas vezes queremos até culpar o solo. Mas não é não, às vezes é a semente que não é boa. Procure a semente certa, a atitude certa, e você vai ter a colheita certa para você. Primeiro precisamos cuidar da semente, entende bem isso? Precisamos cuidar da semente. Você vê que hoje, essas pessoas que trabalham nessa área, né, sobre semente, sobre plantios, elas procuram preparar uma boa semente. Nós vemos que a gente não precisa de tanto tempo longe, não. Nós vimos que frutas, as coisas não eram tão boas como você vê hoje a qualidade de fruto que nós temos em nossa mesa, em nossos lares, para nós podermos aí estarmos comendo, se alimentando. Você vê que coisa incrível. Hoje as qualidades das sementes, elas são bem preparadas. E nós hoje precisamos, através de tudo que nós temos visto, trazer para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, e ver que nós aprendemos, nós podemos lançar boa semente também em nosso lar. Então nós precisamos cuidar da semente e depois do trabalho. Primeiro da semente e depois do trabalho. Não podemos parar, irmãos. Agora temos uma promessa de Deus para nós, que é a nossa família. Então temos que cuidar da semente, depois cuidar do trabalho.
E entender que nós temos o quê? Uma promessa de Deus para a nossa família, uma promessa de Deus para nossas famílias, irmãos. Quando permitimos que outras sementes sejam plantadas em nossas casas, que não são das que procedem da voz de Deus, colhemos para a corrupção. Olha o que você vê o versículo 8. Ele diz o seguinte, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aquele que semeia vento, ele colhe tempestade. É uma palavra assim, bem, é um provérbio que muitas vezes as pessoas usam até no mundo, mas é uma verdade. Se você semeia o vento, vai colher tempestade. Você viu o que fala o livro de Oséias, capítulo 8, versículo 7, em que, porque os que semeiam vento, cegarão tormentas. É um provérbio que foi para o mundo e é muito verdadeiro, e é bíblico isso. Só que as pessoas mudaram para tempestade, enquanto a Bíblia fala de tormentas. Eu creio que é pior do que uma tempestade, né? A tormenta. Então você vê que nós temos que ter uma colheita, nós temos uma colheita certa quando nós precisamos cuidar da semente. É só cuidar da semente. Você vê que esse versículo 9, ele nos diz que se perseverarmos e não desfalecermos, irmãos. É perseverar e não desfalecer. Ao seu tempo. Ao tempo de quê? Ao tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Às vezes o que nós queremos é que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas é o tempo de Deus. Então, a seu tempo, nós ceifaremos. A nossa família será bendita do Senhor. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 61, versículo 9. Isaías 61, versículo 9. Isaías diz o seguinte, olha. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Então é o quê? Se nós perseverarmos. É o que o versículo 9 fala. Se nós não desfalecermos. Se nós não jogarmos a toalha. Não entregarmos os pontos. Como eu disse noutra palavra, em que muitos desistem do marido, desistem da esposa, desistem dos filhos, já não lutam mais por uma família, por um lar. Mas se nós não desfalecermos, irmãos, nossa família ser família bendita na terra. O problema é que muitas vezes não sabemos esperar o tempo de Deus. A seu tempo, que é o tempo de Deus. Esse é o grande problema. A gente não sabe esperar o tempo de Deus, irmãos. E muitas vezes plantamos sementes erradas e sementes ruins. Fizemos escolhas erradas e estamos colhendo frutos da carne. Precisamos perseverar no plantio da boa semente do Evangelho e esperar a ação do Espírito Santo na nossa vida, de nossos filhos, de nossos cônjuges, para que a velha colheita se encerre e venha a colheita tão desejada. Então, irmãos, se houve uma colheita ruim, se houve um plantio de uma semente ruim, tem que esperar agora. Esperar vir a nova semente, a semente boa, essa semente que vai vir, que vê essa colheita ruim, mas com o novo plantio, com a nova semente, você vai ver que tudo vai mudar na sua casa, na sua família, e vai encerrar essa colheita ruim, que vai vir a colheita boa, tão desejada que você sempre quis para a sua família. Às vezes você fica invejando o lar do vizinho, família do vizinho. Olha como é a família do vizinho. É aquele ditado que nós sempre vemos as pessoas dizerem, que o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o nosso. É só nós cuidarmos do nosso gramado, irmãos. Nós vamos ter gramados verdinhos também.
jardim muito produtivo, hortas produtivas, solos bem regados, solos bem, sementes bem plantadas, boas sementes, e você vai ter um lar abençoado, um lar invejado por muitos. Enquanto às vezes você tem invejado o lar dos outros, que é uma família unida, em que todos compartilham, quem sabe a semente que eles estão lançando. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha lá, e é crente, entende bem, para você ter um lar bem estruturado, bem educado, um lar que tem harmonia, você não precisa ser evangélico, não. É você saber a semente. Agora, a diferença é você ter um lar salvo em Cristo Jesus. Agora, um lar em comunhão é só saber a semente, é você saber aquilo que você está lançando no solo. E você vai ter um lar bem estruturado. Não é precisar estar invejando a família dos outros. Então, Deus, ele trabalha pouco a pouco. O nosso Deus, ele trabalha pouco a pouco. Você olha o que diz o Salmo 126, o versículo 6, e diz o seguinte: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente. Qual é a semente que você tem levado? Que você tem lançado no seu solo? Muitas vezes você está levando com choro, com lágrimas, com pesares, às vezes sentindo aquele fardo pesado, o desejo de desistir, de abandonar tudo. Mas o texto fala, nesse livro de Salmos, ele fala que, sem dúvida, voltará e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sem dúvida, você vai trazer, vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos. Então que você possa crer nesse Deus. Nessa hora, você creia que temos uma colheita certa. Esse Salmo 126, versículo 6, ele nos ensina isso. E você precisa crer. Quando você lança a semente, você volta com molhos. Você leva chorando, mas volta com alegria, trazendo, colhendo aquilo que você plantou. Entende bem, irmãos? Lares, colheitas, sementes boas, ela não nasce assim. Muitas vezes você precisa preparar o solo e lançar essa semente. Quem sabe o solo já está endurecido, você já não sabe mais o que fazer. Procure preparar esse solo para o seu plantio, com palavras, com boas sementes, lançando boas sementes. E nessa hora você possa crer que você vai ter e que nós temos uma colheita certa. E a conclusão nós chegamos nessa palavra, nessa mensagem, é que nós vimos que a família é lugar de semeadura e colheita. Então precisamos plantar a semente certa, ter a atitude certa e esperar a colheita certa. É isso que essa palavra nos ensina. Família, lugar de semeadura e colheita. A conclusão que nós chegamos, irmãos, é que nós precisamos plantar essa semente certa. Plante a semente certa. Se você não sabe, peça para que o Espírito Santo te oriente, te ensine, te dê sabedoria, te dê amor, te dê compaixão. Você vê que esse texto de Gálatas, ele fala muito claro para nossas vidas. O texto de Gálatas, ele diz para nossas vidas justamente sobre esse amor pela família, essa compaixão que nós temos que ter na família, em que ele diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Enquanto tiver oportunidade.
Você está tendo a oportunidade hoje de mudar a história da sua família. Talvez você tenha orado tanto a Deus, meu Deus, eu queria um lar diferente. Eu queria um lar como o do fulano, de ciclano, do irmão, do pastor, da pastora, da missionária. Mas eles construíram um lar daquela maneira. Lar se constrói, não vem pronto, meu amado, minha amada. Lá você tem que construir. Casamento não vem pronto. Ainda que nós vemos e nós temos a esses encontros de casais que te dá toda a base, todo o conhecimento, mas muitas vezes na prática não funciona. Muitas vezes você fala assim, mas pastor, eu fiz encontro de casais, eu estudei, eu tenho apostila e não funciona na minha família. Na prática é diferente, porque um lar, ele se constrói com amor, com boa semente. Então que você possa lançar boa semente, você possa plantar uma semente certa, ter a atitude certa e esperar a colheita certa. Quero encerrar deixando um texto para você, meu querido, minha querida irmã. Lucas, capítulo 6, versículo 37 e versículo 38, em que Lucas diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condenareis e não sereis condenados, perdoai e vos perdoarão, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Essa palavra ela é linda demais, irmãos. Essa palavra de Lucas, esse capítulo 6, versículo 37 e 38, nós lemos sobre dar e receber. É o mesmo que plantar e colher. Uma superabundante colheita. É o que Lucas fala ali. Recalcada, sacudida, transbordante. É uma colheita superabundante na sua vida, meus irmãos. Por que viver de migalhas? Se você pode ter essa medida recalcada, sacudida, transbordante na sua vida, abundante, superabundante. Talvez você está orando tanto a Deus há tanto tempo, mas hoje que Deus abre o teu entendimento, Ele abre os seus olhos, abre a sua mente, Ele te dá a visão espiritual para você mudar a sua história, mudar a sua vida. E você vai ter essa colheita abundante. Que Deus te abençoe. Que Ele te dê graça e te dê sabedoria. E te dê entendimento. Para que você possa, minha amada irmã, meu amado irmão, vencer essa etapa difícil na sua vida. E você possa chegar do outro lado e olhar para trás e falar, meu Deus, valeu a pena. Eu te agradeço por tudo. Soberano Deus, eterno Pai. Abençoa agora esse lar, essa família. Esse homem, essa mulher, esse irmão, essa amada irmã, esses líderes espirituais. Talvez estão dizendo agora, meu Deus, a minha família é uma família evangélica, eu não sei por que nós passamos por tudo isso. Por que às vezes o nosso vizinho que não é evangélico vive de uma forma mais harmoniosa do que nós? Eu quero pedir, Deus, agora, ensina os teus filhos a lançar uma boa semente, a ter uma boa colheita, meu Deus, a ter a atitude certa, meu Deus, para que eles possam colher, ó Pai, frutos, ó Deus eterno, em abundância sobre os seus lares, ó Deus, sobre a sua família. Abençoa agora, dando inteligência, sabedoria, amor, gratidão, compreensão, meu Deus eterno, nesse lar, nessa família. Eu oro, eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar graça e a vitória. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Você vai estar ajudando pessoas a terem lares abençoados, famílias transformadas. Quero o nosso próximo vídeo. Quero estar falando sobre pais e filhos, irmãos. Conflitos de geração. E depois quero falar sobre
construindo um lar sadio no mundo doentio. E depois componentes para um bom casamento, e depois 7 fundamentos para se ter um casamento feliz e bem-sucedido. Deus te abençoe, te guarde e te proteja e te dê a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus.